Já. Olá pessoal, saudações a todos, de Seu Gomes, radialista ao vivo. Eu estou aqui na Praça de Eventos, próximo aí à Casa da Cultura e Memorial aqui de Vaz da Palma, né? Nós estamos aqui, na verdade, eu estava passando por aqui e me encontrei com uma figura que ele é muito conhecido aqui na cidade e eu sempre falei, eu vou entrevistar, um dia eu vou conversar com esse moço, com esse cara, porque ele é muito conhecedor da história do município de Várzea da Palma, desde quando ela começou, quando chegou a primeira pessoa aqui, ele me contou a história que teve uma balsa não sei aonde, você vai ouvir isso aqui ainda nessas entrevistas, são 4 entrevistas que eu vou fazer com ele, vou começar a primeira hoje aqui, que é o meu amigo Walter Negão de todos os tempos, é radialista, é uma pessoa que eu não podia morrer sem entrevistar esse cara, né? E eu vou mostrar para vocês ele aqui agora, ele está comigo, vou passar o microfone para ele, que ele vai contar um pouquinho da nossa história, de como começou, né, essa querida, linda, amada Várzea da Palma, desde quando começou até hoje, politicamente falando também, enfim, histórias você vai ouvir muito por aqui. Saudações, Walter. Boa tarde, Dirceu. E eu quero, antes de qualquer coisa, desejar para você todo o sucesso do mundo e que você continue aí fazendo esse trabalho junto às redes sociais com êxito e com muito sucesso. E você me perguntou sobre Várzea da Palma, no seu início, bem no começo. Eu digo o seguinte, que nós estamos aqui bem de frente o Memorial Luiz de Paula, onde que era a estação da Central, local que hoje é o Memorial Luiz de Paula, local que iniciou Várzea da Palma no seu povoado. Nos meados do século XIX, surgiu daqui aproximadamente 6 quilômetros, à margem do Rio das Velhas, um local denominado Porto da Palma, onde tinha uma balsa, foi feita uma balsa para os tropeiros que vinham da região de Sabará transpor o rio rumo a Montes Claros. Era um local muito bonito, uma planície espetacular, com frutas nativas, flores, um perfume natural. E ali, além da balsa, alguém fez uma venda onde vendia o básico, sal, feijão, arroz, farinha de mandioca, e pedra de binga, querosene e tudo que fosse necessário para o lugar. Além dessa beleza natural, foi feito um galpão onde os tropeiros pernoitavam. Depois de uma longa jornada, né? Eles ficavam ali. E surgiu automaticamente uma rua de mulheres de vida livre. Elas que descobriram que, devido aos tropeiros, depois de longas jornadas, poderia, né, parar por ali e fazer a tradicional festa. Para ganhar algum sobreviver, essas mulheres instalaram também no Porto da Palma. Isso perdurou até no início do século XX, quando chegou a ferrovia para a região. Rumo a Pirapora, a ferrovia parou no Porto da Palma para alocar a estação no lugar. Mas houve um desentendimento entre o chefe do serviço e um viajante de ponta de trilho, aqueles que seguia as ferrovias para vender. Depois do desentendimento, meu prezado Dirceu, meus amigos, depois desse desentendimento, o chefe do serviço resolveu mudar para 6 quilômetros de distância, à margem da estrada, que os tropeiros e boiada, que ia rumo a Goiás. Exatamente onde estamos, Dirceu, onde tem a estação, aqui foi locado, esta estação que você está vendo, onde que é o Memorial Luiz de Paula, ao lado da Praça de Eventos, nessa rua, chamada Rua do Cooper, muito legal por sinal. Aqui foi feito o marco do povoado de Várzea da Palma. Depois do Porto da Palma, a estação foi feita aqui e inaugurada no dia 1º de fevereiro de 1910. Então começou-se a povoar.
A estrada que os tropeiros passavam rumo a Goiás tornou-se e virou a Rua Salvador Roberto, depois a Rua Doutor Malar, desculpa, e depois a Avenida Doutor Malar, hoje Avenida Doutor Malar. Então aqui neste local foi onde iniciou o povoado de Vaza da Palma. Exatamente, a vila começou em 1910, quando foi instalada a estação da Central do Brasil. O nome já era Vaza da Palma ou Vargem de Palma? Ainda não. O nome lá, na chamada Palma Velha, era Porto da Palma. A povoar esse novo local foi chamado de Vargem das Palmas. Anos depois, nas embalagens, nas malas do correio, vinha Vargem da Palma. Era uma vila. Depois trocaram para Várzea da Palma, automaticamente. Assim foi. Veio a primeira década. Algumas coisas surgiram. Marcou também muita história de Vaza da Palma. Foi que em 1915, no dia 8 de fevereiro de 1915, 8 de fevereiro, desculpa a trocadilha, fevereiro foi a inauguração da Central, 1910. Em 1915, no dia 8 de dezembro de 1915, aqui foi celebrado a primeira missa, daqui mais ou menos uns 200 a 300 metros, rumo à rua, hoje Rua Cruzeiro, hoje Rua Anália, antiga Rua Cruzeiro, foi celebrada a primeira missa pelo reverendíssimo Frei Leopoldo Vincar. Foi um grande acontecimento, a primeira missa em Vaza da Palma, celebrada em 8 de dezembro de 1915. Em 1917, chegou para Vaza da Palma a primeira professora. Seu Tico, um tropeiro que estabeleceu em Vaza da Palma como comerciante, o nome próprio dele era Joaquim de Paula Ferreira, cuja escola que leva o nome é uma das melhores do norte de Minas. Você já tinha prefeito? Não, ainda não. Era só uma vila. Pertencia a Pirapora. Então, Dirceu, aí a primeira professora, depois que Joaquim de Paula Ferreira, conhecido por Seu Tico, convocou os homens do lugar, ao brilho de um belo luar, numa noite de lua, reuniu os homens da cidade, o senhor Evangelista, um italiano que veio junto com a Central, José Evangelista, um fazendeiro conceituado, reuniu também o senhor Selvino Aguiar, que chegou para Vaza da Palma naquela época, Rodopiano Aranha, um fazendeiro conceituado daquele tempo. Esses homens reuniram para poder trazer a Vaza da Palma a primeira professora. Descobriram que em Curvelo tinha uma moça disponível, não queria ficar em Curvelo, uma moça de apenas 20 anos, e aceitou o convite de vir para Vaza da Palma. Dona Risoleta Cândida da Silva chegou em Vaza da Palma em 1917 e foi a primeira professora da história de Vaza da Palma. Depois teve Dona Carlota e depois teve a Flávia Roquete, foi a da Pedrinha, a escola de Vaza da Palma, que era a escola mista de Vaza da Palma, escola mista rural de Vaza da Palma. Ela foi a primeira escola mista porque aceitou meninas e meninos juntos, porque era separado. Tinha aula para meninas numa escola e para meninos em outra. E a de Vaza da Palma já começou adiantada. E ela, para resolver o problema do banheiro, que as meninas iam ao banheiro e os meninos ficavam na porta esperando. Então isso causava um constrangimento. E essa professora, a terceira da ordem Vaza da Palma, Dona Flávia, ela mandou na beira do rio alguém buscar uma pedrinha bem bonitinha, buriladinha, né, bem trabalhada, e colocou sobre a mesa e avisou para os alunos: aquele que precisar de ir no banheiro, pega essa pedrinha,
levanta a pedrinha e vai ao banheiro. E se alguém precisar de ir, tem que esperar ver a pedrinha em cima da mesa de volta. Então, com isso, ela controlou e acabou aquele problema do banheiro, a casinha que falavam naquele tempo. Legal. Assim seguiu a história de Vaz da Palma. Veio os anos 20, muito prometedor, muito bom. Nos anos 20, o que aconteceu nos anos 20? No começo dos anos 20, um cidadão por nome Leobino José Domingos foi trabalhar no interior de São Paulo, numa cidade por nome de Lins. Ao voltar de São Paulo, ele trouxe com ele alguns objetos que o pessoal do lugar não conhecia. O primeiro, ele trouxe uma caixa, abriu a caixa e montou, era uma bicicleta. Todo mundo achou estranho aquele objeto, aquele veículo de 2 rodas. Mas como é que anda numa coisa dessa de 2 rodas? Todo mundo queria ver. E lá, durante o período que ele viveu lá, ele aprendeu a andar de bicicleta. Montou a bicicleta e deu a primeira volta pela vila. Andou nessa Doutor Malar e o povo observando, admirando aquela beleza, isso em 1926. E deu as primeiras voltas. E os que podia começaram a encomendar das grandes cidades bicicletas. De repente tinha várias bicicletas andando pelas ruas de Vaz da Palma. Então ele trouxe com ele uma bicicleta. O outro objeto muito importante que ele trouxe com ele foi um instrumento musical. Aqui na Palma só tinha sanfona de 8 baixos, de Brasilino. Era um pedreiro que tinha uma sanfona e ele ia em todos os eventos, porque só tinha ele, com a 8 baixos. Leobino trouxe com ele um acordeão de 80 baixos. Era uma admiração. Todo mundo queria ver aquela sanfona enorme. E ele já tocava e tocava bem. Sentava na porta às tardes, como agora, e executava lindas valsas. E o terceiro objeto, ele abriu do saco e tirou 5 objetos de couro estranho, aquela coisa murcha dobrada, e uma bomba, um aparelho que era uma bomba para encher aqueles objetos. E chamou os rapazes da época e encheu, era 5 bolas. E foi mostrar para o pessoal como é que jogava aquela bola. Chute para lá, chute para cá, o nego ia chutar a bola, errava, acertava a canela do oponente. E esta bola, Dirceu, essas bolas, ele pagou um cidadão por nome de João Meirelles para limpar aquela área da igreja onde tem a creche, perto da escola Joaquim de Paula Ferreira, para fazer o campo, o primeiro campo de Vaz da Palma. O cidadão cortou as árvores. Beleza. E então surgiu o primeiro campo de futebol de Vaz da Palma. Os 3 objetos trazidos por Leobino foi um grande sucesso naquele tempo. Deixa eu entrar um pouquinho aqui com o Walter aqui. Walter, só um minutinho, deixa eu falar com o Walter aqui pertinho. É que você sabe que a gente encontrou por acaso, o sol já está entrando ali atrás, então essa história é longa, a nossa história não é longa. É longa, a nossa história é muito longa. Essa é apenas a primeira, a gente parou no campo, né? Isso, não foi? No campo do Palmeirinha, ali onde que hoje tem a creche de frente à escola Joaquim de Paula Ferreira. Né? Ali foi por muitos anos o campo do Palmeirinha. Aconteceu vários eventos esportivos naquele local. Isso foi em 1926. Paramos por aqui, Dirceu? Vamos parar por aqui. Gente, a gente vai marcar um outro encontro, Walter, pra gente continuar. Outro encontro, o dia que você quiser. A gente parou no campo, né? Paramos no campo. Eu vou atrás, eu vou na casa dele, eu vou achar ele por aí, vamos estar batendo um outro bate-papo com esse. Outro bate-papo, tem que ser vários, hein? Não, até terminar a história. Você vai contar do primeiro prefeito ainda para mim. São dizer, o que elegeu agora foi o 17º prefeito eleito. Ele conhece desde o primeiro prefeito? Então, o primeiro prefeito, que foi o nosso médico da época, o querido doutor Antônio Gomes Pinto Coelho, e depois veio o segundo também. Isso, guarda. Deixa que senão eu vou falar agora vai falar tudo. E perde o sentido da história, então, né? Prazer te encontrar, obrigado mesmo. Grande prazer. Dizem que é assim agora, né? E agora nós vamos de novo. Agora coloca-se as máscaras, né, e etc. Um abraço, hein, Walter? Outro para você, muito obrigado, valeu. Eu vou encontrar com o Walter de novo, a gente vai continuar esse bate-papo, essa entrevista, essa conversa, para você saber tudo sobre a nossa história aqui em Vaz da Palma, essa cidade tão querida, tão amada que nós curtimos tanto. A todos um abraço, internautas aí, fique um pouquinho mais aqui com a nossa Casa da Cultura e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu?